Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estamos novamente trazendo essa aula da Escola Bíblica Dominical para os irmãos, a lição de número 11, que traz por título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. 13 de setembro, né? Nós somos da primeira Igreja Assembleia de Deus de Mutum. Eu sou o pastor Marcos Fernandes, José Fernandes. E é um prazer, uma alegria muito grande estar podendo transmitir essa aula para os irmãos. Estamos terminando o trimestre, para a glória de Jesus, um novo trimestre está vindo aí. Eu já quero anunciar de antemão aos irmãos aqui do Mutum, do nosso campo, que nós estaremos retornando com a nossa aula presencial na última lição desse trimestre, ou seja, passando o próximo domingo, que é a lição 12, no outro domingo nós já estaremos com a nossa escola dominical presencial. Vai ser dia 27 de setembro, viu? Antes que o trimestre termine, nós estaremos estudando presencialmente a lição da Escola Bíblica Dominical e já estaremos também nos preparando para o início do próximo trimestre, também presencial. Quero dizer aos irmãos que aqui no nosso templo, a nave do templo, cabe mais de 100 pessoas, nós ajustamos mais ainda os lugares, obedecendo o espaçamento previsto pela vigilância sanitária, o distanciamento de 1,5 metro de cada um, nós conseguimos colocar mais de 20 lugares a mais aqui no nosso templo. Então, quero convidar os irmãos para domingo, dia 27, nós estamos reunidos para nós, presencialmente aqui no nosso templo, a rua 15 de novembro, 128, os irmãos já sabem muito bem, a partir das 8 horas da manhã, para nós estarmos lecionando a última lição desse trimestre presencial, a saber, né? Os jovens, os adolescentes, a classe Mensageiros do Rei, alguns irmãos filhos do Rei, e mais alguém que quiser participar, né? Eles pedem que os idosos não venham, né? Mas isso aí é uma questão da vigilância sanitária, não é uma questão da igreja, é a vigilância sanitária que prescreveu assim que os idosos não venham e também criança abaixo de 5 anos também não venham. Mas eu quero conclamar os irmãos, por exemplo, quem tem pai de criança pequenininha, reveza com a sua esposa, um domingo você vem, no outro domingo você vem, se não puder deixar a criança com ninguém, um domingo você vem, no outro domingo deixa a sua esposa vir, para que todos possam participar da Escola Bíblica Dominical e ninguém ficar prejudicado, tá bom? Então, recapitulando, dia 27 de setembro, último domingo desse mês, Escola Dominical Presencial, 8 horas da manhã, aqui no nosso templo sede, faremos uma classe única para estarmos lecionando a Palavra de Deus com a última lição desse trimestre e já nos preparando para o trimestre que está chegando aí, tá bom, irmãos? Vamos enfrentar essa pandemia, mas enfrentar servindo ao Senhor com alegria, né? Não com medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, não devemos ter medo. Então vamos lá. É lógico, nos precaver. Todo mundo de máscara, distanciados, ninguém se toca, nada de comentar com a paz do Senhor, pega na mão, nada disso, conforme a gente tem feito aqui nos cultos, né? Já voltamos com os cultos presenciais e a coisa está fluindo, né? Está fluindo em nome de Jesus, tá bom? Lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. O nosso textual diz assim, ó, e provaram a boa palavra de Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A. A nossa verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, onde Deus usou esses homens, com mais outros companheiros, inclusive os profetas Ageu e Zacarias, para reconstruírem a cidade, os muros, o templo de Jerusalém e também restaurar a vida espiritual e a cidadania dos hebreus que perderam por causa da sua desobediência e foram levados em cativeiro em Babilônia. Nessa oportunidade da reconstrução, Babilônia já tinha sido dominada pelos persas e agora justamente o rei persa é que vai agora fazer bem aos judeus, permite que os judeus agora retornem para a sua terra. E eles sabiam muito bem que era necessário o ensino sistemático da palavra do Senhor. É do que trata a nossa lição de hoje. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 8, versículo 1 a 12. Eu peço que você pegue lá a sua revista, sua Bíblia, e vamos todos juntos aprender a palavra do Senhor. Essa lição contém um princípio muito importante para as nossas vidas, tá? Para nós valorizarmos cada dia mais o ensino sistemático da palavra de Deus. Quando eu digo sistemático, é uma coisa contínua, perfeita, separada, dedicada, é o nosso interesse. Diz assim a leitura Esdras capítulo 8.
Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paró, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E os filhos de Adim, Ebed, filho de Jonas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Ataías, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Giel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, e o filho de Josefias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, e filho de Acatã, e com ele 110 homens. Está aí Esdras capítulo 8, versículos 1 a 12. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, por que essa leitura bíblica em clássico, esse monte de nome de gente? É para provar para nós que a Bíblia não é uma conversa tirada de trás da orelha. A Bíblia é uma palavra fidedigna. Ela fala de fatos reais, pessoas reais e lugares reais. É por isso que a lição traz essa genealogia para provar que Esdras não foi sozinho fazer o trabalho, ele teve uma equipe de pessoas juntamente com ele, porque juntos nós somos mais fortes. Separado, cada um fica dando tiro para um lado e a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Obreiro tem que andar junto, irmãos tem que andar junto, todos nós temos que andar juntos para fazer a obra do Senhor. Ninguém é autossuficiente o bastante para poder fazer a obra do Senhor. Em se tratando do ensino da palavra de Deus, todos têm que estar juntos, todos. A gente vai ver nesse episódio que eles estiveram juntos, todos eles. Tá? Uma equipe trabalhando para que o povo pudesse aprender e reaprender a palavra do Senhor. A introdução diz assim, ó: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Observe, foi o interesse do próprio rei mandar o Esdras resolver essa questão. Olha como é que Deus trabalha até mesmo na vida de um homem que não pertencia ao povo de Deus, não pertencia à comunidade israelita. Deus agora toca nesse homem para que ele se interesse, para que o povo pudesse aprender a palavra de Deus. Tá? Eu faço minha as palavras, eu acredito que o meu pensamento é que o rei descobriu que na lei de Moisés não tinha nada que ensinasse a fazer guerra, a serem violentos, né, a brigarem, e conforme tem, né, várias outras religiões aí que são fomentadas pela guerra, tanto o judaísmo quanto o cristianismo são pacíficos. Você vê que até hoje os conflitos que tem lá envolvendo os judeus só se defendem, eles não atacam ninguém. Ninguém. Vários povos árabes, palestinos e outros mais atacam Israel, Israel se defende. Agora eles mesmos atacam, porque a cultura que Deus impregnou em Israel é a cultura da paz. Da mesma maneira, nós cristãos somos pacíficos, tá? Você vê que um grupo humorístico aí lá no Rio de Janeiro fez uma chacota de uma peça de Natal aí, colocando Jesus como gay, né? Colocando Jesus como gay. É o tal do Porta dos Fundos. Não gostaria nem de falar o nome dessa gente, que eles não merecem citar o nome deles, de tão desclassificado que eles estão. E o que aconteceu? Os cristãos são pacíficos. São pacíficos. A gente ficou indignado? Ficou indignado. Mas a gente não parte para violência, para briga, para tiro, para nada disso. O cristão é pacífico. Agora, eu gostaria de pensar se o Porta dos Fundos faça a mesma coisa com Maomé, faz chacota do nome de Maomé, se eles não vão ser varridos da face da terra. Porque muçulmano, tem dentro dos muçulmanos vários grupos radicais, que não toleram esse tipo de coisa. Tá? O livro deles, o chamado livro sagrado deles, o Alcorão, é um livro que contém textos que incitam a violência. Então, dessa maneira, o Porta dos Fundos e outros humorísticos que vivem fazendo chacota da igreja de Jesus aí, faça a mesma coisa com os muçulmanos, você vai ver que eles vão varrer vocês da face da terra. Tá? Então, nós cristãos somos pacíficos, a cultura dos cristãos é pacífica. E o rei persa descobriu isso. Então, não tendo nada na lei de Moisés que incitasse a violência e nem fazer guerra, ele interessou para que o povo fosse lá, o Esdras fosse lá ensinar a palavra de Deus para o povo. Que um povo bem ensinado é um povo doutrinado, é um povo civilizado. Né? Primeiro tópico, Artaxerxes envia Esdras. Artaxerxes, rei dos hebreus, ao sacerdote Esdras, essa aqui é a carta que ele enviou, tá? Ele deu para Esdras levar essa carta.
Acho interessante que o escritor sagrado colocou esta carta para provar que tudo que ele estava fazendo tinha a autoridade, né, a autorização do rei. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és enviado da parte do rei dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do Deus que está na tua mão, do teu Deus que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Esdras 7, 12 a 16. A carta continua, mas eu peguei só esse trecho para mostrar para nós que o rei deu autorização a Esdras para ir lá fazer esse trabalho, tá? Vamos lá. Judeus sob domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo, constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Isso aí foi fato, tá? Fato. 2. Esdras enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, e quais, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes. Tá? Então, observa que Esdras foi comissionado pelo rei para ir a Jerusalém trabalhar a favor do povo. 7,14. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Tá vendo? Então, Esdras foi autorizado a ir a Jerusalém ensinar o povo que a palavra de Deus, viu? O nosso compromisso é com a palavra de Deus e não com a axiologia dos homens e não com os dogmas criados pelos homens. Não, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Se você que me ouve agora, nesse momento, se o seu compromisso é com a sua religião e não com a palavra de Deus, você está no caminho errado, viu? Você está no caminho errado. Se o seu compromisso é com a religiosidade criada pelos homens, você está no caminho errado. O nosso compromisso é com a fidedigna, inerrante palavra de Deus, viu? Somente a Bíblia Sagrada é o nosso compromisso, nada mais do que isso. E o que nós estamos ensinando é o que está previsto na palavra do Senhor. Bom, olha então que Deus trabalhou no coração deste rei, Artaxerxes, para que ele liberasse o Esdras e os seus companheiros para irem a Jerusalém ensinar a palavra de Deus ao povo. E não somente isso, ele pagou a despesa e ainda mandou que fossem ofertados a eles ouro, prata, para que eles pudessem não ter dificuldade nenhuma para fazer esse trabalho. Porque eram viagens longas e permanências longas lá. Eles tinham que se manter, né? Eles tinham que se manter. Da mesma maneira os obreiros. Né? Os obreiros, eles vivem, os obreiros que estão por conta da obra, muitos deles abdicaram mão de sua profissão, abdicaram mão de carreira profissional para estar trabalhando na obra do Senhor de maneira integral. Então, os dízimos e as ofertas dos irmãos é que sustenta esses obreiros. Se alguém que me ouve não é dizimista, você está dizendo assim, ó, eu não me importo com a obra de Deus. Para mim, tanto faz. Se ela acabar, se ela continuar, para mim, tanto faz. Porque se você pode ser dizimista e você não é, então você está indo de encontro à obra do Senhor. E está deixando de ser abençoado pelas promessas que Deus tem para quem é fiel nessa questão. Tá? Então você precisa repensar os seus valores e voltar a contribuir, voltar a dizimar na casa do Senhor para que Deus te abençoe e a obra de Deus prossiga avante. Tá? Porque se nós que somos hoje obreiros por conta da obra do Senhor e ainda estivéssemos trabalhando, né, no serviço profissional, como que a gente poderia estar fazendo o trabalho de visita, de aconselhamento, de discipulado, de pregação, de ensino nas congregações, e sem ter que alguém que nos ajude, né? Então, Paulo, ele também tinha essa palavra. Em algumas igrejas ajudaram Paulo financeiramente, outras não. E essas que não ajudaram, Paulo deu uma puxadinha de orelha nelas,
porque elas deixaram de ser abençoadas e deixaram de abençoar a obra de Deus também. Agora você imagina, um rei ímpio, um homem que não era do povo de Deus, um homem bancou a vida financeira desses homens para eles ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. E crentes, membros da igreja, não se importam com o crescimento da obra de Deus. Tá? Porque se eles não dizimam, eles não estão importando com a obra de Deus. Eles não estão importando com o pastor, com o missionário, com ninguém. Tá? Que Deus tenha misericórdia desses poucos. Graças a Deus são pouquíssimos que ainda têm essa visão negativa, né, da obra de Deus, estão deixando de ser abençoados pelo Senhor. Continuemos. A importante carta que o rei enviou a Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, de 12 a 26. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Isso aí são os teores da carta, os principais teores da carta. Qualquer judeu poderia acompanhar Esdras, ou seja, ele não está aprendendo ninguém mais. Ele não queria mais escravo. Quem quisesse voltar para Jerusalém, poderia voltar. Letra B. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e pelos seus conselheiros, ou dados voluntariamente pelo povo. E o rei orientou o povo que também desse prata e ouro a eles para que eles empreendessem essa grande viagem e permanecessem lá o tempo que fosse preciso, ensinando a palavra do Senhor. Hoje, quando se fala assim, irmãos, vai ter um estudo bíblico, né, num domingo, na parte da manhã, muita gente fala que não vai porque está cansado, né, trabalhou a semana toda e está cansado. Está cansado, quer dizer, ele podia muito bem descansar depois do almoço. Vir para a escola dominical de manhã, servir o Senhor com alegria, aprender a palavra de Deus, almoçar e descansar na parte da tarde. Não, ele quer ficar descansando de manhã e perde a escola dominical. Então, você observa que falta zelo em muitas pessoas. Zelo. O zelo que estes homens tinham, falta em muitas pessoas, hoje até mesmo na igreja. E haja vista também que muitas pessoas, ou, na verdade não são muitas, algumas pessoas, né, graças a Deus que o nosso meio não tem esse tipo de gente, mas a gente se ouve falar de lugares aí, de pessoas que valorizam, né, esses cultos de reteté, que eles chamam, de profetada, e vai embora por aí, mas não valoriza os cultos de ensino da palavra de Deus, que é a escola dominical, os cultos de terça-feira. E com isso, estão empobrecendo espiritualmente. São pessoas rasas espiritualmente, são pessoas fracas de Bíblia, são pessoas fracas, né, da ação do Espírito Santo. Vivem sempre nesse ciclo vicioso de precisar de um profeta, de precisar... Deus tem profeta na face da terra, sim, mas se Deus quiser falar com essas pessoas, Deus vai falar com elas. Mas se elas não estão se interessando pela palavra de Deus, que é a única fidedigna, né, profecia da Bíblia Sagrada, profecia de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra de Deus, o homem, se não quiser conhecer o que está escrito nela, ficar correndo atrás de profeta, Deus também não tem interesse de falar nada com esse tipo de gente, já que ele não está interessando pela palavra do Senhor. A nossa lição de hoje fala da importância de se aprender, de se ensinar e aprender a palavra de Deus. E pessoas que não querem aprender, né, a palavra de Deus por quem está ensinando, então também o compromisso de Deus com essa gente também não tem nenhum. Vamos lá. Letra C. Os vasos sagrados ainda estavam na Babilônia, seriam restituídos, viu? Os vasos sagrados que Nabucodonosor tomou, agora seriam devolvidos. Letra D. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Letra E. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas, viu? Não cobraria impostos dos servidores do templo. Aquelas pessoas que quisessem trabalhar para o Senhor na casa de Deus, no templo, não seria cobrado imposto deles, dos outros sim. Então, olha só, Deus sempre abençoou quem trabalha na casa dele. Aqui na nossa igreja nós temos vários irmãos, né? Secretários, tesoureiros, professores, porteiros, pessoal da cozinha, pessoal que ajuda na infraestrutura, no enfeite do templo, na ornamentação. São vários setores, os músicos aqui, louvoristas, são pessoas que prestam serviço voluntário na obra de Deus e Deus tem abençoado eles, viu? Tem abençoado eles e com certeza irá abençoar mais, porque vê que desde aquela época Deus tocou no coração do rei para que suspendesse a cobrança de impostos daqueles que trabalhavam no templo, na casa de Deus. Olha que coisa importante. Então, meu irmão, continua trabalhando na casa do Senhor, que você vai ver que Deus vai te abençoar. Vai abençoar a sua vida financeira, sua vida sentimental, conjugal. Deus vai te abençoar. Se você faz de coração, Deus está do seu lado te abençoando.
Letra F, Esdras poderia nomear regentes, juízes, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Vamos ler? Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Versículo 28. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Subir ali é ir para Jerusalém, tá? Toda vez que fala ir para Jerusalém, eles usam a expressão subir. Observe então que Esdras, em nenhum momento ele achou que fosse influência dele que tivesse tocado no coração do rei. Em nenhum momento ele falou assim, porque eu sou eu sou uma boa pessoa, porque eu sou influente, porque eu tenho carta branca com o rei, então por isso que o rei me deu isso. Em nenhum momento passou isso no coração de Esdras. Esdras sempre reconheceu que Deus, a boa mão de Deus estava estendida sobre ele, é por isso que essas coisas estavam acontecendo com ele. Tá vendo? É por isso que Deus estava liberando eles para fazer tudo aquilo e usando o rei para isso. Não somente liberando o Esdras e sua equipe, liberando os judeus que quisessem isso e ainda dando donativos financeiros para que eles pudessem fazer esse trabalho. Louvado seja o nome do nosso Deus que faz essas coisas. Glórias a Deus. Segundo tópico da nossa lição, Esdras ensina a palavra ao povo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E leram no livro da lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Observa só que, louvado seja o nome do Senhor, eles já na época de Neemias já estavam fazendo esse trabalho, né? A Bíblia mostra aí agora, usando o texto de Neemias, que Esdras e Neemias estavam juntos nesse processo, estavam juntos nesse projeto, de maneira que eles estavam ensinando a palavra de Deus ao povo. E quando eles começaram a ensinar a palavra de Deus ao povo, houve um mover de Deus ali, houve um mover de Deus e o povo chorou. Chorou porque a palavra ela tem poder, a palavra ela tem impacto sobre a vida da gente. Tá? À medida que a gente lê e procura praticar a palavra de Deus, a gente é impactado, né? A gente é instado a obedecer a palavra do Senhor, porque ela por si só ela tem poder. Lida e explicada, melhor ainda. Aconteceu que o povo estava, né, desacostumado com a língua materna. Nos 70 anos de cativeiro, eles perderam o alfabeto, o idioma deles, que era o hebraico. Então, lá na Pérsia, falava-se o aramaico. E agora, eles estavam voltando a ler na língua deles e explicando quais são as mudanças que estavam acontecendo. Tá? Primeiro item, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes. Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, recusando a escolta militar oferecida pelo rei, para garantir-lhe segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim, chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, observa, Esdras inicia sua trajetória, inicia sua comitiva, o rei oferece para ele uma escolta militar, mas ele não aceitou, ele preferiu confiar no Senhor. Ele preferiu, porque ele falou que sentiu vergonha, né, de pedir ao rei uma comitiva militar para protegê-los da viagem. Era uma viagem longa, e lá naquela época já tinha, né, malfeitores que podiam fazer mal a eles, e ele ficou com vergonha de pedir e demonstrar assim uma falta de fé no Deus Todo-Poderoso. Então ele recusa a escolta militar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler esse versículo? Que aí fica melhor para nós. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros
e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Tá vendo? Então eles louvaram a Deus, eles reconheceram que Deus estava fazendo aquele trabalho e, em gratidão a Deus, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Os sacrifícios previstos na lei de Moisés. Tudo aquilo apontava para o sacrifício de Cristo. É por isso que eles faziam esse sacrifício de animais. Tá bom? Continuemos. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então, acontece que Esdras se une a Neemias, os dois trabalharam em equipe, eram dois grandes homens de Deus, e agora os dois juntos começaram a ensinar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles construíram um púlpito de madeira para que eles pudessem ficar mais alto, e o povo estava ali diante deles, homens, mulheres e crianças. E desde a manhã até tarde eles estavam ali ensinando a palavra de Deus. Como é que eles faziam? Eles liam a lei e explicavam ela, o sentido da palavra, para que o povo pudesse entender a palavra de Deus. Assim também nós ensinamos sistematicamente a palavra de Deus aqui na igreja. A Igreja Assembleia de Deus de Mutum é uma igreja que ensina a palavra de Deus. Nós temos uma abençoada escola dominical, professores capacitados, espaço físico, salas à vontade. Nós temos recursos audiovisuais, mas, sobretudo, nós temos ação de Deus, ação de Deus sobre as nossas vidas, para que o povo possa aprender a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela equipe de professores que aqui tem na nossa igreja, seja de adulto, seja de adolescente, seja de criança. Dá licença, deixa eu beber um pouco d'água. Clima seco, tempo seco, a gente vai falando, a garganta seca mesmo, tá? Então observe, irmãos, que a gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. Glórias a Deus que aqui na nossa igreja nós temos obreiros, que a gente, se precisar, eles estão prontos para ajudar a pregar, ensinar a palavra de Deus, a dirigir um culto. Tem pessoas aqui que formam uma equipe e nós juntos, Deus está nos usando para fazer o trabalho do Senhor aqui na cidade e também no nosso campo, envolvendo as nossas congregações aí da zona rural. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Tá vendo? Desde a alva, ou seja, desde o alvorecer do dia até o meio-dia, o povo ficou atento às palavras. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Neemias 8, versículo 4. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido na lei de Deus. Esdras 8 e 8, que diz assim, Neemias, tá? Glórias a Deus. Neemias 8 e 8. Nós vamos ler essa passagem para a glória do nome do Senhor. E leram o livro da lei de Deus e declararam, explicando o sentido, e faziam que? Lendo se entendesse. Tá vendo? Lendo se entendesse. É assim que nós devemos ensinar. Nós devemos ensinar ao povo, irmãos, o que o povo precisa aprender, tá certo? Ensinar, explicar o sentido da palavra. Obreiro qualificado é obreiro que maneja bem a palavra de Deus. O que Paulo disse a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então observa aí, obreiro tem que conhecer Bíblia, obreiro tem que ler Bíblia, obreiro tem que estudar a palavra de Deus, viu? Que seja diácono, pastor, eu sou diácono, e daí? Estevão era diácono e pregou uma das melhores, mais poderosas mensagens do Novo Testamento. Ele morreu por isso, mas ele pregou, tá? Filipe era diácono da igreja, mas era um grande pregador, um grande avivalista, um grande evangelista, aquele homem era. Então, não é essa questão de cargo que atrapalha, não, viu? Nós, como obreiros na casa do Senhor, nós temos que ter a palavra de Deus na mão. Nós temos que ensinar, porque o povo tem sede da palavra de Deus. Estão vivendo uma época em que as pessoas estão banalizando, o sagrado, banalizando as coisas santas, banalizando a palavra de Deus, e nós, como obreiros, não podemos permitir que essas coisas entrem no nosso meio. Precisamos continuar ensinando a palavra de Deus como verdade que ela é, digna de toda aceitação,
e que quem não viver pela palavra de Deus não vai suportar o fim dos tempos. Ele será corrompido, ele será engolido pelo mundanismo que está crescendo cada dia mais, o formalismo, o fanatismo, pelas ideologias não cristãs, e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou que menosprezam ela serão presas fáceis para esse tipo de coisa. Então, o crente verdadeiro, o crente fiel, pentecostal, o que ele faz? É um crente que lê Bíblia, é um crente que ora, é um crente que procura estar na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Essa característica daquele que vai subir no arrebatamento da igreja, viu? O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá no Salmo 119. Glórias a Deus. Então, você observa que esses homens trabalharam em equipe para que isso pudesse acontecer. O ensino foi maravilhoso. Ao ouvir a leitura, o povo começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os que se alegrasse no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Tá vendo? Depois do banquete espiritual, agora é a hora do banquete material. Eles se alimentaram com a palavra de Deus, agora tinha um banquete preparado de comida para eles. Mas foi exortado eles o seguinte: olha, comam do bom e do melhor, mas lembre daqueles que não têm nada, tá? Leva para aqueles que não têm nada, para que todos possam comer e todos nós nos alegrarmos no Senhor, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro tópico da nossa lição: a palavra de Deus deve ser ensinada. Agora vai trazer para nós, como igreja. Você vê que lá naquela época, eles foram zelosos. Esdras, Neemias, seus companheiros, os levitas, sacerdote, todos estavam ali voltados para um objetivo: ensinar o povo a palavra de Deus. Viu? E nós, como igreja, não podemos ser menos do que isso. Nós temos que ensinar sistematicamente a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Se você quer ser uma ferramenta na mão de Deus, estude a palavra de Deus, ame a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus. Você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Conclamo jovens que me ouvem agora, tá? Seja você do sexo masculino ou feminino, você comece a estudar a palavra de Deus, comece a se debruçar na Bíblia Sagrada, comece a ler bons livros sobre a palavra de Deus, e você será um instrumento nas mãos de Deus. Amanhã ou depois você será um pregador, uma pregadora, você será amanhã um obreiro, um missionário, uma missionária, né, para levar a palavra de Deus para o Senhor, salvar muitas almas através do seu ministério, tá bom? Não perca tempo com coisas que não te edificam, com coisas que não te acrescentam, séries de televisão, de canais pagos aí, né, na internet, que só faz você perder seu tempo, e além disso ainda te traz conceitos perniciosos, que fere a santidade cristã. Abandone esse tipo de coisa e volte-se para o Senhor. Comece a ler a Bíblia, comece a viver uma vida mais de oração, comece a ler bons livros, viu? Que você vai ver que isso vai acrescentar na sua vida muitas coisas. E deixa Deus te usar. Quando você começar a abrir a boca, você vai ver que Deus vai fluir através de você palavras que vão ser de bênção para quem estará te ouvindo, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu oro a Deus e eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Que Deus levante pessoas aqui na nossa igreja que pregam bem, com muito mais eficiência do que nós, que ensinem com mais eficiência do que nós. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, viu? Nenhuma com isso. Hoje estou pastoreando, eu prego, ensino, faço o trabalho do Senhor, mas queira Deus que levante-se pessoas aqui na nossa igreja que possam fazer muito mais, né? Muito mais do que nós. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A obra de Deus é dinâmica, todo mundo pode colaborar, todo mundo pode contribuir, mas pessoas rasas de Bíblia, fracas de Bíblia, sem vida de oração, nunca serão instrumento nas mãos do Senhor, tá? Além de viver uma vida de fracasso. A palavra de Deus deve ser ensinada. Vamos lá. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo. Assim, a leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos dos profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Ou seja, a cada 7 anos, Deus prescreveu lá em Deuteronômio que deveria se juntar todo o povo, onde se leria toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés deveria ser lida e ensinada ao povo. É lógico que os judeus, com o tempo, perderam isso. Eles pararam de fazer.
Tá? Não fizeram mais. É por isso que eles caíram no fracasso do cativeiro. É por isso que eles perderam tanta coisa boa, porque eles menosprezaram a palavra do Senhor. Assim, muitos crentes que começaram bem, aceitaram Jesus como Salvador, ou vieram para a igreja, frequentavam os cultos direitinho, frequentavam a escola dominical, frequentavam os cultos de terça-feira, hoje não fazem caso mais, né? Alguns não fazem caso mais, acham que não precisa mais da palavra de Deus, acham que não precisa mais estar na casa de Deus, acham que não precisa mais viver uma vida de oração, tá? Então, infelizmente, já estão colecionando fracassos já e não estão percebendo. Não estão percebendo o fracasso que estão colhendo por menosprezar a palavra do Senhor. Observa, se Deus ordenou que assim fizesse, então por que você não está fazendo? Me fala, se Deus ordenou que a palavra seja ensinada sistematicamente e você não está fazendo caso da palavra de Deus, o que você acha que Deus pensa a seu respeito? Então tome atitude a partir de hoje e comece a frequentar assiduamente os cultos, principalmente os cultos de ensino, os cultos de oração, e você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar completamente. Totalmente a sua vida espiritual mudará. Deus não colocou essas coisas na palavra de Deus à toa, não. Disse Deus através do profeta Oséias: o meu povo perece porque faltou o quê? Culto de reteté? Não. O meu povo perece porque faltou o quê? Profetada? Não. O meu povo perece porque faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento. Porque o conhecimento, ele produz mudança nas nossas vidas. Produz mudança nas nossas vidas. Quando a gente ouve a palavra e põe em prática, isso muda a nossa trajetória, muda a nossa maneira de pensar, muda os nossos pensamentos, nosso sentimento, e a nossa posição em Cristo muda. Eu quero levar uma vida mais fiel a Deus, porque agora eu tenho conhecimento do que tem na palavra de Deus, e o que Deus vai pedir conta de mim dessas coisas. Então, eu preciso melhorar. Tem um hino antigo que diz sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, tá? Então é assim mesmo, a vida do crente é sempre melhorando, até atingir a maturidade cristã. 100% nós vamos alcançar no céu, mas aqui na terra nós podemos melhorar. Jesus falou do caminho da perfeição, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu, Mateus 5,48. Então nós temos que amar como Deus amou, nós temos que pensar como Deus pensou, não é como o mundo pensa não. Não vos conformeis com este mundo, Romanos 12. O mundo tem a sua maneira de pensar, nós temos que pensar diferente do mundo. A nossa maneira de pensar é de acordo com o que Deus pensa. E ele diz no profeta Isaías 55 que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então nós temos que tentar atingir o pensamento de Deus, tá? E o pensamento de Deus foi escrito na Bíblia Sagrada. Cristo é o grande tema da Bíblia Sagrada, então nós temos que nos envolver com Jesus. Jesus é a palavra viva de Deus. Louvado seja o seu santo e eterno nome. Então, assim como os hebreus tiveram zelo para ensinar a palavra do Senhor, a igreja hoje também tem zelo para ensinar a palavra de Deus. Jesus mandou ensinar. Vamos lá? Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que eles tinham mandado. Vamos ler? Acho que eu tinha deixado aqui. Ah, tá. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Então, você observa aí que Jesus mandou ensinar. Ele não pediu, não. Ele disse, ide. É o imperativo, ide. Por todas as nações, ensinando-as, né? E de ensinai todas as nações. É a função nossa, pregar e ensinar. É o que a igreja está fazendo. E a escola dominical cumpre essas duas missões. Ela prega enquanto ensina e ensina enquanto prega. Então a escola dominical é uma agência de ensino dentro da casa de Deus, de vital importância para a vida do crente. Crente que não frequenta a escola dominical está fadado ao fracasso espiritual, mais cedo ou mais tarde. E o que é a grande comissão, pastor? A grande comissão é o que nós chamamos, né, do grupo, né, não, na verdade não é nem bem um grupo, é o mandamento do Senhor para que nós possamos pregar e ensinar. E os que reconhecem isso e obedecem são chamados de grande comissão. Nós somos comissionados por Cristo, melhor dizendo, para fazer esse trabalho, pregar e ensinar. Então, quem está fazendo faz parte da grande comissão. E vai ter recompensa por isso, tá bom? O apóstolo Paulo também falou sobre a importância do ensino. Vejamos, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, 2 Timóteo 4, 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, Romanos 12, 7. Então você observa que Paulo, né, seguindo a mesma ótica de Cristo, também incentivou
né, a que nós ensinássemos a palavra de Deus, e que o povo tem que, por obrigação, aprender a palavra de Deus. É um direito do povo aprender a palavra de Deus. Se vai obedecer ou não, isso é entre eles e Deus. Agora, é função nossa, enquanto pregadores e ensinadores, ensinarmos a palavra de Deus. A pregação também é uma forma de ensino, diferente do ensino sistemático, mas ela é uma forma de ensino. Ela tem o seu valor. A pregação tem o seu valor. Então, pregadores que me ouvem agora precisam pregar com um toque de ensino, porque é muito importante que a gente pregue. É melhor eu pregar 20 minutos ou meia hora e o povo amanhã ou daqui uma semana vai lembrar do que eu preguei, né? Porque a minha mensagem tem conteúdo bíblico, do que eu ficar 1 hora e 20 falando na cabeça dos irmãos com mensagens desconexas e depois ninguém sabe o que eu preguei. Então nós temos que pregar com eficiência e eficácia. Pregar de maneira que o povo possa aprender alguma coisa conosco. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Está aí o texto, Jesus mandou ensinar e é o que nós devemos fazer. Se você não está ensinando, você está enterrando o seu talento e você precisa voltar a ensinar a palavra de Deus. Quarto e último tópico da nossa lição, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. É a lição de número 11, hein? Lição de número 11. A 12 vem aí, também será gravada à distância. A 13, a lição 13, que é a última lição desse trimestre, vai ser no último domingo, já vai ser presencial aqui na primeira Igreja Assembleia de Deus de Mutum. O ensino da palavra de Deus gera temor. O ensino da palavra gera temor a Deus, melhor dizendo. Letra A, Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Oh, tá vendo que maravilha? É Deus falando, ó, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8:6. Observa aí. Deus que mandou juntar. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajuntando. Nós juntamos o povo no culto de terça-feira à noite. É um culto maravilhoso na Igreja Assembleia de Deus. É o culto de ensino da terça-feira. É um culto maravilhoso de ensino, tá? Maravilhoso. Aí, um pastor aqui da região, ele já é falecido, pastor de uma grande igreja, ele candidatou a vereador e a reunião da Câmara dos Vereadores, ele ganhou como vereador, e a reunião da Câmara dos Vereadores era na terça-feira. O que ele fez? Pegou o culto da terça e jogou para segunda-feira, para ele não deixar de ir na Câmara dos Vereadores na terça-feira. Irmãos, misericórdia, misericórdia. Um pastor fazer um negócio desse é um absurdo um pastor fazer um negócio desse, valorizar mais um cargo político do que a sua posição na igreja. Misericórdia, irmãos. O culto de ensino da terça-feira é um culto que jamais deveria ser mexido. Jamais deveria ser mexido. Tá certo que nas congregações, às vezes é em outro dia para não chocar com a terça-feira da igreja. Tá? Às vezes a terça-feira, a sede usa a terça-feira, algumas congregações usam o culto de ensino, por exemplo, na sexta-feira. Isso aí é outra situação. Tá? Agora, o pastor mudar por causa de uma questão política, não deveria fazer isso. Tá bom? Na minha opinião, não deveria fazer isso. A igreja é em primeiro lugar. Letra B. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 3:7. Se desvia do mal. 16:6. E aborrece o mau caminho. 8:13. Então você observa que a palavra de Deus, ela nos instrui. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e o verso 105. A palavra de Deus ela é a nossa bússola. Você sabe o que é a bússola, irmão? A bússola é aquele objetozinho que foi criado pelos homens, cuja agulha ela aponta sempre para o norte. Então os marinheiros e os caminhantes usavam a bússola para saber para onde que eles estavam caminhando. Os marinheiros, por exemplo, precisavam da bússola para se orientar para ver qual área que eles tinham que navegar. E da mesma maneira, a Bíblia é a nossa bússola, ela aponta o caminho para o qual nós devemos seguir. Ela não somente aponta o caminho, mas ela aponta como que nós devemos prosseguir este caminho. Tá? Porque a Bíblia mostra quem eu sou, de onde eu vim, como eu devo viver e para onde eu vou depois que eu partir daqui. É o único livro que faz isso. O resto é a axiologia dos homens. O resto é a conversa fiada dos homens. Tá? A Bíblia é o único livro que tem autoridade para falar sobre esse assunto. Letra C. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados e apartou-se dos deuses pagãos, estranhos, e adorou somente o Senhor seu Deus. E com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é
A palavra de Deus é o poder de Deus, Romanos 1,16. Então você observa só que o resultado da palavra de Deus, lido, ensinado, explicado minuciosamente para o povo que estava na prática do pecado, o que o povo fez? O povo chorou, porque foi impactado pelo poder da palavra de Deus. E ao ser impactado, eles resolveram mudar de situação. Então, é esse o nosso interesse, para que as pessoas ouçam, aprendam e mudem de situação. Existem pessoas no nosso meio que precisam mudar sua posição. Você sabe que você precisa mudar sua posição. Do jeito que você está indo, caminhando, não vai dar. Você não vai conseguir chegar, não vai conseguir chegar. Você precisa mudar. O que Jesus disse para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:5? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, quando não, a ti virei. Tá vendo? Então, observa só. O ensino da palavra de Deus é para que o povo aprenda e tema o Senhor e mude de posição. Caso contrário, vai perder o seu lugar. Vão perder o seu lugar, tá? Aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que eu, como pastor, quando ensino, eu também estou aprendendo. A palavra de Deus também, ela corta no meu coração também, que ela é uma espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Ela é uma espada de 2 gumes e penetrante. Vamos ler essa passagem? Ela é poderosa, viu? Muito importante essa palavra de Hebreus 4:12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tá vendo? É só a palavra de Deus que tem esse poder, ninguém tem mais. Ninguém muda de vida lendo um livro, por exemplo, de Moby Dick, aquela baleia fictícia, né, que é uma história clássica na literatura mundial. Ninguém muda de vida por ler a história de Robinson Crusoe. Ninguém muda de vida por ler a história do Pequeno Príncipe, não. Agora, ao ler a Bíblia, a palavra de Deus, a pessoa muda, ou então não muda, porque não quer. Mas a palavra de Deus é o único livro que mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus. Somente a Bíblia faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida daquele que se converte. Naquele que, pela operação do Espírito Santo, passa a andar nos estatutos de Deus. Vejamos alguma dessas manifestações. Ou seja, se você aprendeu a Bíblia e não está praticando, é sinal de que você fechou seu coração. A palavra de Deus continua sendo poder, mas você fechou seu coração e não deixa a palavra de Deus trabalhar em você. Agora, aqueles que deixam a palavra de Deus trabalhar no seu coração, há uma mudança total. Há uma mudança total. O que o salmista diz? Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu amo a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, lida, ouvida, aplicada e praticada, ela gera mudança em nós, em todos nós. Vamos lá? Primeiro, o crente é honesto a toda prova. Irmão, honestidade é algo que está entrando em extinção hoje. Entrando em extinção. Muita gente do povão fala dos governantes, né? Roubaram milhões, prefeito roubou, governador roubou, deputado roubou, senador roubou, falam isso aí. Lá no Rio de Janeiro está um caos. O Rio de Janeiro está um caos de roubalheira, de governo após governo, ninguém está suportando mais. E a saúde precária, a segurança precária, está tudo precário. Mas acontece que o povo simples cá embaixo, que fala mal do governo, também comete pequenos atos de desonestidade. Comete pequenos atos de desonestidade. Como? Fazendo diversas coisas para tentar burlar a lei. Pois nós cristãos não podemos ser assim. Nós não podemos fazer forma com o mundo, não podemos entrar na forma do mundo. Nós não podemos ser iguais a eles. Porque para Deus, quem rouba uma caneta e rouba um carro é a mesma coisa. É a mesma coisa, para Deus não há diferença de que quem rouba uma caneta é a mesma pessoa que rouba um carro. A pessoa é ladrão, então a pessoa tem que ser honesta. Seja honesto para com seu Deus, seja honesto para com você mesmo e seja honesto para com o seu semelhante. Senão você não estará demonstrando que você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você não está demonstrando que a Bíblia Sagrada tem poder na sua vida. Então o crente fiel, ele é honesto. Louvado seja Deus. Outra coisa, o crente não mente. Crente não mente. Crente não mente para matar serviço. Crente não mente para o pai e para a mãe. Crente não mente para o pastor da sua igreja. Crente não mente, tá? Olha só o que a Bíblia diz, o crente tem um testemunho da sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu nem vai mentir. Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, Mateus 5,37. O que Jesus quis dizer com isso? Se você falou sim, o seu sim tem que ser sim.
Se você falou não, o seu não tem que ser não. Tá? Irmão, você pode vir pregar aqui, irmão? Aí eu falo assim, vou sim. Amanhã à noite eu estou aí. E não vou. E não vou. Aí depois o camarada me pergunta, pô, você não foi lá pregar, por que você não foi? Ô, rapaz, não deu para ir não, rapaz, não deu para ir não. Aí dá aquela desculpa mais farrapada, entendeu? Quer dizer, são pessoas que não estão de verdade cumprindo a palavra do Senhor. Então, se nós falamos, temos que tratar. Se nós tratamos, temos que cumprir, viu? Crente fala a verdade. A Bíblia diz que aquele que jura, mesmo com dano seu, ele não muda. Não muda. Essa é a característica de quem vai morar no Monte Santo de Deus, viu? Temos que ser honestos, temos que ser verdadeiros no falar e no viver. Louvado seja o nome do Senhor. O crente não se apodera de coisa que não seja sua. Aquele que furtava não furta mais. Efésios 4, 28. Tem pessoas que pegam coisa emprestada, irmão, e não devolve. Pega livro emprestado. Eu tenho livros que eu emprestei, mas infelizmente eu não anotei, emprestei para crente, irmãos, e não me devolveram. Graças a Deus que é uma minoria que faz isso, tá? Talvez até uma displicência, mas é um erro, tem que corrigir isso. Pegou emprestado uma enxada, uma panela, uma vasilha, um livro, devolve. Não te pertence, devolve, a não ser que a pessoa te deu, tá? Então, crente que quer mostrar a característica de salvo, ele anda, né, com a vida dele transparente. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir tudo aquilo que ele havia defraudado. A salvação entrou na casa de Zaqueu e mostrou que ela produziu fruto quando Zaqueu queria devolver tudo que ele havia defraudado às pessoas. Está lá em Lucas 19, você vê o encontro de Jesus com Zaqueu. Letra D. O crente vive uma vida moral, que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre vós. Efésios 5:3. Irmãos, pornografia não deve ser visto, nem incentivado, nem falado. Piadas indecentes e imorais não deve se nomear no meio do povo de Deus. Jamais, viu? Palavrões, gestos obscenos, jamais se deve nomear. Nós somos um povo santo, separado para o Senhor, e nós vamos morar no céu, a não ser que você não está querendo morar no céu. O crente jamais dá falso testemunho de alguém, viu? A nossa palavra, a nossa boca deve ser para abençoar e não para amaldiçoar as pessoas. Nunca se deve dar falso testemunho, porque foi com falso testemunho que eles entregaram o Senhor Jesus, foi com falso testemunho que eles acusaram Jesus, Estevão, Paulo, e todos eles sofreram por causa de falsos testemunhos. E nós não podemos ser parte desse império maligno de difamação das pessoas, viu? Tá chegando aí a campanha eleitoral, né? Vereadores e prefeitos. Tome cuidado, viu, irmão? Tome cuidado com o que você vai falar. Tome cuidado nas suas avaliações. O crente, o que o crente equilibrado faz? Ele ouve as propostas dos candidatos, pondera ela, vê qual que é a melhor e vota no seu candidato sem fazer alarde nem nada. O voto é secreto. Agora, ir para a rede social falar mal de candidato A contra candidato B, isso não é postura de crente fiel, não, tá? Isso não é postura de crente fiel. A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades constituídas e nós devemos exercer a nossa cidadania, votar em quem nós queremos votar e votar consciente, porque depois a pessoa que você votou, se ela ganhou, você tem que cobrar dela também a obrigação dela de cuidar do nosso município, senão as coisas vão sempre assim, ó. Saúde precária, estrada precária, tudo precário. Vou te fazer uma pergunta. Em quem você votou para deputado federal e estadual? A gente nem lembra mais em quem que a gente votou. Então, vote consciente e cobre ele. Nós estamos precisando de saúde, estamos precisando de estradas. Então, você pode muito bem lá no gabinete lá da Assembleia Legislativa e pegar lá o e-mail dele, manda mensagem para ele, fala com ele que a nossa saúde precisa de melhora, fala com ele que a nossa estrada precisa de melhora. Isso é um direito seu, tá? Cobrar daquele a quem você votou, tá bom? E é isso que o Tribunal Eleitoral pede, que a gente vote na pessoa e depois cobre dele para que ele trabalhe a favor do povo. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. Consideremos, o conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Tá vendo? À medida que nós conhecemos a Deus por experiência própria e também pela palavra de Deus, essa via de mão dupla, o conhecimento de Deus é por experiência própria e ao mesmo tempo pela palavra. É assim que a gente conhece a Deus, viu?
crente que é verdadeiramente servo de Deus, ele conhece a Deus por uma experiência pessoal com ele e também pela palavra de Deus. E dessa maneira, a gente procura conhecê-lo para agradá-lo. Se você agrada a Deus, porque você conhece quem ele é, o que ele quer de você. Você entendeu qual é o propósito dele para a sua vida. Então você quer agradá-lo em tudo, porque ele tem um lugar maravilhoso te esperando. Se você ama a Deus, se você quer agradar a Deus, ele tem um lugar para você e para mim o dia que nós partimos aqui dessa terra. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor. Conclusão, assim como Esdras, devemos ensinar a palavra de Deus com zelo e alegria. O crente em Jesus que tem prazer na palavra de Deus vive uma vida dinâmica no Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final da nossa lição. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em o nome do Senhor Jesus. Até a próxima lição, a 12ª, ainda será gravada aqui por esse canal. E a 13ª, vou reforçar bastante o aviso, será presencial aqui no nosso templo sede, classe única. Eu estarei lecionando a lição em classe única para os irmãos. Aí nos grupos sociais, nas redes sociais da igreja, eu estarei informando melhor aos irmãos. Mas já vai marcando aí na sua agenda, próximo domingo ainda será gravado. Dia 27 de setembro, a última lição do trimestre, a lição 13, nós já estaremos presencial aqui no nosso templo sede, classe única, aprendendo a palavra do Senhor, respeitando o distanciamento, o espaçamento entre as pessoas e o uso de máscara também, em nome de Jesus. Tá bom? Conto com a atenção de todos, com a presença de todos, para que nós juntos possamos aprender a palavra do Senhor a ponto de agradá-lo. Tá bom? Quero orar por você. Meu desejo é que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, abençoe sua casa, sua família. Você que tem cargo na igreja, função na igreja, que Deus abençoe seu ministério, que você possa cada dia mais servir ao Senhor com alegria e que nesse trabalhar de Deus na nossa vida e nós trabalhando para Deus, Deus vai abençoando a gente em todas as áreas. Eu não me arrependo em nada, desde que eu converti, eu mais a Raquel, a gente namorou, noivou e casou, sempre trabalhando na obra de Deus há mais de 30 anos e Deus fez coisas que a gente até assustou, de tanta coisa boa que Ele fez na nossa vida, mas a gente serviu o Senhor com alegria. Tá? Serviu o Senhor com alegria, a despeito de alguns aborrecimentos que a gente passou, mas isso faz parte, tá? Faz parte da vida cristã. A gente vai perdoando, sendo perdoado também, porque a gente também, às vezes, pode falar alguma coisa que chateia alguém, e a gente também pede perdão e as pessoas perdoam, e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, procurando ser como Jesus, perdoando e amando, tá bom? Que Deus abençoe, quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti agora pelos nossos alunos da Escola Dominical, por aqueles que não são alunos, mas que a partir de agora se interessaram pelo ensino da Tua Palavra. Peço ao Senhor que dê-lhes a Sua graça, a Sua misericórdia, para que nós juntos possamos todos estar nos domingos de manhã aprendendo a Palavra do Senhor, retornando-se à nossa animada e abençoada Escola Bíblica Dominical. Peço ao Senhor que abençoe as famílias que me ouvem agora neste momento. O Senhor conhece as suas necessidades, abençoe de maneira especial. Rogo a Tua bênção com ação de graça, no poder do santo nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Domingo à noite, culto ao Senhor a partir das 19 horas, em nome de Jesus.